Aleluia. Bom dia, igreja. Graça e paz. Amém? Obrigado, louvor. Aleluia. Deus é bom. Amém? Abre aqui comigo em Gênesis no capítulo 3. Aleluia. Fica atento aqui. Amém? Não se distrai, não. Glória a Deus. Gênesis no capítulo 3. Amém? Vocês encontraram? A Bíblia diz aqui: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Sabe, irmãos, eu estava meditando nessa passagem aqui, e a Bíblia fala que a serpente é um animal sagaz, né? E é mais sagaz do que todos os animais que Deus criou. Nós sabemos claramente nesse texto que não foi Deus que criou o diabo, amém? Dentro desse aspecto aqui da queda dele, amém? Mas a gente sabe por esse texto aqui, amado, que o inimigo, não é? Ele tomou a forma de uma serpente, não é? Ele tomou a forma de algo que era muito natural para o homem. E eu quero que você atente para aquilo que vai ser ministrado hoje. É um culto de família. E se você for lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, a Bíblia diz aqui que Deus, né, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam. Diga répteis que rastejam. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja. Todo animal que rasteja, diga comigo. Todo animal que rasteja. É interessante, irmãos, que quando o inimigo ele se apresentou ao homem, ele se apresentou em forma de serpente, não é? Aquele animal já existia. E a Bíblia diz, irmãos, que quando você começa a atentar para esse texto aqui, eu quero chamar a tua atenção para que aquilo que você já está acostumado a ver, não é? Aquilo que não causa nenhum tipo de escândalo a você tem que ter cuidado com isso aí, não é? É interessante, irmãos, que quem derrubou o homem, nós sabemos, foi a escolha que ele fez, mas ele foi influenciado e ele deu ouvido a algo, ele prestou atenção a algo. Amém? Eu comecei a pensar, se o diabo se apresentasse de outra forma, que não fosse aquela que Deus criou, será que o homem, irmãos, receberia, ou daria ouvido, não é? Ou olharia para aquela criatura? Não é? Eu creio, amado, que ele desconfiaria logo que tinha alguma coisa errada ali, que não era compatível com aquilo que Deus criou. Quem está entendendo isso aqui? É importante que você entenda isso. Então, amado, o inimigo chegou e se apresentou de uma forma que era natural para o homem. Não foi estranho para o homem, irmãos, olhar para uma serpente e saber que ele tinha domínio sobre ela. Porque a Bíblia diz, Deus fala na Bíblia, vamos criar um homem conforme a nossa imagem, a semelhança, domine ele, inclusive sobre esse animal que rasteja. Domine ele sobre esse réptil, porque quem criou o réptil fui eu. Só, amado, que o diabo ele se disfarçou de serpente, se eu posso falar dessa forma. Você está comigo, irmão? Você lembra lá que em Gênesis, no capítulo 5 ou 6, se não me engano, que os anjos, amados, eles caem e incorporam a forma humana e possuem aquelas mulheres lá de um determinado local? Na Bíblia tem a respeito disso, amado. De espíritos ministradores que tomam a forma física de algo. Você está comigo? Então o inimigo, irmãos, ele tomou a forma de uma serpente. Olha que coisa interessante. Então eu creio que quando o homem olhou, o homem não achou nada esquisito daquilo. E nós estamos falando sobre família, amado, e talvez nós não achemos nada esquisito naquilo que nós estamos vendo, porque é comum. E nós deixamos de dar atenção, que talvez aquilo que se torna comum, aquilo que nós não achamos esquisito. E até mesmo aquilo, irmãos, que Deus disse que nós poderíamos dominar, sim, exercer domínio, nós comecemos a permitir que estas coisas nos influenciem e comecem a reger a nossa vida. Você está comigo? O diabo, irmãos, o homem, eu creio que se ele percebesse que não havia nenhuma forma ali criada por Deus, ele dizia: rapaz, essa obra é falsa aí, eu não quero conversa com isso, não. Você está comigo? É interessante que ele foi influenciado por uma criatura que Deus disse: você vai dominar ela. Você está comigo? Aleluia. Sabe, irmãos, é muito perigoso hoje
a gente não desenvolver uma sensibilidade em Deus através da sua palavra, sabe? E não permitir que nós sejamos ministrados pelo Espírito. Então, Paulo fala uma coisa interessante, né? Paulo diz, olha, todas as coisas me são lícitas. Ou seja, é uma forma, amado, do homem ver e de Paulo ver que aquilo não tinha nenhum tipo de problema ali. Mas ele diz claramente, mas eu não deixarei, de forma alguma, me dominar por estas coisas que são lícitas. Então, na vida cristã e na vida familiar, irmãos, tem coisas lícitas que podem trazer dano para a tua vida. Mas a gente, na vida de fé, as pessoas sempre estão buscando algo que se refere a pecado, algo que é proibido e não algo que traz dano sobre a vida. Você está comigo, irmão? Você crê que comida pode trazer um grande dano para a sua vida? Não é verdade? É pecado comer? Não, porque Deus criou tudo isso para que a gente pudesse desfrutar. Agora, o excesso nos leva aonde? Então, muitas vezes, amado, nós temos que ter cuidado com aquilo que é lícito, né? Talvez você não faça mal a ninguém, não fale mal de ninguém, e você seja perfeito dentro daquilo que você já alcançou em Cristo. Mas você tem que estar cada vez mais vigilante, irmão, sobre aquilo que você acha que você domina. Sabe? Aquilo que você não dá mais importância. Sabe? Aquilo que não representa nenhum perigo para você. Talvez, amado, o perigo esteja ali. Talvez o perigo esteja ali. Então você tem que ser sóbrio. Sabe, irmãos, você não deve receber tudo que vem como se fosse da parte de Deus, porque a Bíblia fala claramente, irmãos, que o inimigo tentou a Jesus com riquezas. Então, o aumento de salário, necessariamente, pode não ser de Deus. Aumento de salário, você vai dizer que não é bom? É bom, é ótimo. Vai te dar a possibilidade de viver uma vida mais confortável e segura. Mas, amado, você tem que avaliar se é ou não de Deus, e você não pode avaliar à luz das tuas emoções, nem tampouco dos teus sentimentos. Tem que avaliar à luz, amado, da palavra de Deus, e ouvir o Espírito do Senhor, para que o Espírito do Senhor fale com você, amado, e traga luz sobre a tua vida naquela área. Amém? A gente viu também lá em Efésios, no capítulo 5, você já viu, eu creio, que existe um cristão, amado, que a Bíblia diz, e Paulo diz, olha, levanta-te de entre os mortos, ou seja, é alguém que está vivo, vivendo no meio de quem está morto, como se estivesse morto, uma vez que essa pessoa já recebeu a natureza de Deus. E Paulo diz, rapaz, levanta-te, sai dessa condição, e Cristo vai te esclarecer todas as coisas. Ou seja, não se comporta como um morto, porque você já tem uma nova natureza. E ele diz, olha, começa a reprovar as obras das trevas na tua vida. Não é? Ele diz, reprovar publicamente as obras das trevas. Então, amado, na vida cristã nós precisamos de discernimento. O que mais falta hoje, amado, no povo de Deus é discernimento. É olhar a coisa no mundo espiritual, é discernir no mundo espiritual e não discernir no mundo físico. Porque a Bíblia diz que o homem espiritual, amado, ele não compara coisas físicas com coisas físicas. Sabe? Ele compara coisas espirituais com espirituais. Então a Bíblia fala, amado, que Deus, né, nos deu um espírito, do Espírito dele, para que nós pudéssemos provar de todas as coisas que vêm dele, que foi nos dado gratuitamente da parte dele. Então precisamos, amado, estar afinados, sabe, com o coração de Deus, com a mente de Deus e com a palavra dele. E aí, amado, a gente vai começar a fazer escolhas, não é, com um critério, diga assim, um critério muito mais correto. Nós vamos fazer juízo da forma correta. Não é? Nós não vivemos, amado, mais uma vez por aquilo que sentimos, por aquilo que pensamos. E eu creio, amado, que nesse texto aqui é interessante, eu estava meditando, e eu li um livro de um escritor que ele fala que a mente do homem tem uma porta, na verdade tem várias portas, mas tem 5 portas. Uma dessas portas, amado, é o olho e o ouvido. Né? Tanto sai como entra coisas. E é interessante ele falando nisso aí, eu meditando nesse texto, não é? É interessante que o homem olhou para a serpente, Deus já avisou que ele havia de dominar. Mas, amado, como é que você permite? Não é? A gente sabe que o diabo estava por trás dali, mas a forma que ele tomou induzia o homem a entender, né, fazia o homem entender que ele tinha domínio sobre aquela situação. Quem está entendendo isso, gente? Entenda isso aí, pelo amor de Deus. Porque é importante para a tua vida. Nem tudo que reluz é ouro, irmão. Nem tudo que reluz é ouro. Você vê um negócio bonitinho, talvez por trás do bonitinho esteja o ordinário. Amém? Então, amados, aquele homem viu aquela serpente, ele já tinha ouvido Deus dizendo, olha, você vai dominar, você vai reger, você vai sujeitar a terra, você vai guardar e preservar o jardim. Você vai ter governo sobre tudo. Mas é interessante, irmãos, que quando ele deu ouvido àquela forma, que ele sabia que ele foi criado para dominar,
para sujeitar, mas o que é que estava por trás daquilo ali? Amém? Então, quero que você vá comigo aqui, em Lucas. Lucas. A gente começa a fazer da mesma forma, nós começamos, eu não vou dizer o versículo agora para você não ler, mas eu prometo que eu vou dizer. Amém? Então, nós começamos, amado, a construir a nossa vida familiar, sabe, com base em muitas coisas, né? Naquilo que se ouve, naquilo que se vê, naquilo que nós somos influenciados. Quando nós vamos fazer as contas, né? A gente vai mais para o lado positivo de dizer o seguinte: bom, como houve mais ganho e menos perda, então eu creio que eu estou no caminho certo. Mas quando você vai ver na Bíblia, irmãos, a Bíblia não manda você deixar nada para trás. Não é? Quando chega na carta de Apocalipse, né, existe um alerta do anjo à igreja, dizendo que aquele povo que tinha crescido tinha deixado de amar a Deus. E o Senhor disse que o primeiro amor, irmão, sempre está relacionado a Deus, não a você nem a mim. Quando nós nos convertemos e entregamos a nossa vida ao Senhor, o primeiro amor sempre está relacionado a Ele. Amém? E é interessante que o Senhor chega para aquela igreja lá de Éfeso: olha, eu observo que vocês são fera aí na doutrina, vocês são muito bons, vocês repudiam a doutrina errada, não é? Esses falsos profetas, vocês são especialistas em reprovar gente que bota coisa errada, não é? Que fala coisa errada. Mas eu quero fazer uma observação. Vocês têm que buscar o que vocês deixaram lá atrás. Então, a Bíblia, amado, não me orienta, sabe, a deixar a pacoteira velha lá atrás, acumulando lixo lá atrás. Quem já tentou guardar papel aqui? Eu fui um. Aí você resolve um dia, você resolve abrir uma gaveta. Quando abre a gaveta, irmão, que vai tirando papel, aí aquilo te incita, né, te inspira a você procurar mais outras gavetas, porque você diz: meu Deus, é tanto lixo que eu preciso retirar esse lixo todinho. E no relacionamento, irmão, se guarda tanto lixo, coisa que não tem mais serventia. E você vai guardando lixo, irmãos, porque algumas coisas estão dando certo, outras não, mas umas estão dando certo. Mas a Bíblia diz, irmãos, que tudo tem que dar certo. E nos orienta para que a gente conserte, irmãos, tudo. E não deixar um lixo aqui, bota o tapete em cima, eu varro depois, vai lá para frente, porque afinal de contas existe ganho aqui desse lado, existe uma perda ali, mas a gente não leva em consideração não. Amado, isso não é um meio bíblico de se construir uma família sólida na palavra. Amém? Então o Senhor chega para aquela igreja lá de Éfeso e diz: olha, rapaz, eu quero dizer uma coisa para vocês precisam ir lá atrás, para vocês voltarem a me amar de novo, porque vocês não me amam mais não. Vocês estão muito bons na doutrina, mas esqueceram aquele amor que vocês tiveram um dia por mim. Quando a pessoa se converte, irmão, o que é que acontece naquele dia? Meu Deus, vou dar minha vida ao Senhor, eu pulo daquele, eu faço lá na frente. Cadê a expressão? Já não existe mais expressão, não existe um fervor, porque esqueceu. Avançou na sua vida cristã, né, vai ser salvo na vida cristã, mas esqueceu do relacionamento, do primeiro amor. E o Senhor disse: olha, é um dos textos que eu vejo, Deus não se agrada do que retrocede. Mas Ele manda você pegar umas coisinhas lá atrás que você deixou e que eu deixei. Entre elas é o primeiro amor por Ele. Você está comigo? No relacionamento é a mesma coisa, amado. Existem ganhos no relacionamento e existem perdas no relacionamento. Agora eu quero que você entenda uma coisa: existem coisas, amados, que precisam ser tratadas no relacionamento. E nós não podemos ver a nível de perda e deixar para lá e avançar, pensando que as coisas, amado, vão se consertar e que Deus vai consertar tudo. Tem coisas que eu preciso consertar lá atrás, amado. Não é que eu vá voltar, mas eu preciso consertar. Eu preciso até procurar saber onde foi que eu errei no meu relacionamento. Você está comigo? A coisa mais natural do mundo, irmãos, e infelizmente hoje não é regra, é exceção, é a pessoa reconhecer o erro. Mas a frustração dessa pessoa, ela sempre vem, ela sempre coloca no outro. Ela nunca assume que ela errou. Ela nunca assume a sua responsabilidade pela sua escolha. Por algum motivo, por alguma razão, não foi ela, foi alguém que produziu isso nela. O ambiente mais propício, irmãos, para produzir esse tipo de sentimento, de reação, de química, é na família. Porque quem está mais próximo não está mais passível de atrito. É ou não é? Você está comigo? É muito mais fácil você ter atrito com quem está próximo do que você nunca tem atrito com quem você está longe. Não é verdade? O atrito é com quem você está próximo.
E a gente não trata dessas coisas, mas a gente não bota óleo na engrenagem, a gente vai empurrando para a barriga. E quando uma coisa dá errado é porque o outro fez, é porque aconteceu isso, é porque... Ninguém assume a responsabilidade de buscar e dizer para ele mesmo, olha, eu vou consertar isso na minha vida, eu vou fazer a minha parte. Se o outro não vai fazer, é problema dele, mas eu vou fazer a minha parte. Porque, na verdade, irmãos, Deus vai honrar com você. Né? A Bíblia diz que aquele que semeia, amado, é o que colhe. Né? E independente do relacionamento, irmãos, que você resolve ter com alguém no meio da família, se você resolve semear frutos de justiça, o que você vai colher é paz. Talvez o teu parceiro nem colha, mas você colhe. Porque Deus vai honrar com quem semeia. E vai dar mais semente para você semear nesta área. Então não posso empurrar a minha vida, amado, com a barriga, sabe? Eu não ajusto coisas na minha vida, não me arrependo, vou tocando a nível de... Eu não sei, um desleixo tão grande, entendeu? E eu quero ler esse texto aqui, porque são coisas que a gente começa a achar natural. Assim como o homem olhou para aquela serpente, eu acho que ele olhou, irmãos, e disse, não representa nenhum perigo para mim, afinal de contas, eu fui criado para dominar e reger ela. Mas deu ouvido, caiu. E tem tantas coisas comuns que a gente está acostumado a fazer no nosso dia a dia, em que a gente não aplica mais diligência, nós somos relaxados em algumas coisas. É porque não, porque é assim mesmo. Eu estava dizendo ontem para Edivaldo, quando eu cheguei, a gente chegou, fui dar uma pedalada ontem, e houve uma luta na minha alma entre a preguiça e o exercício. Né? E a preguiça disse, nada, pai, se levanta não, fica na cama. Homem. Vai fazer o quê? Montar numa bicicleta, uma hora dessa para andar, pegar sol, passando o carro. A preguiça ainda diz, cuidado porque algum carro pode te pegar. As conversas, arrumando justificativo para você ficar morto em cima da cama ali, porque é melhor você ficar em atividade, irmão, do que estar na frente de uma televisão. É melhor você estar na palavra do que estar imaginando coisa boba. Não é? É melhor você estar edificando o seu espírito, mas do que estar fazendo qualquer outra coisa. Eu não estou querendo dizer que o lazer não tem o seu espaço, amado, não tem o seu momento, tem. Mas a vida, amado, não é feita dessa forma, nem construída dessa forma. Né? Então, venceu a disciplina. Né? Venceu a disciplina. Mesmo ali, sabe, poxa vida, me levantar. Mas, sabe, irmãos, eu não faço regime, não, porque eu entendo que regime é cativeiro. Eu invisto na minha vida espiritual, na minha vida física. Amém? Porque a Bíblia diz, olha, santificar o vosso espírito, alma e corpo. Então eu comecei a entender que eu preciso cuidar do templo, do santuário de Deus. Porque regime, irmão, é cativeiro, regime é lei. Não estou querendo botar lei aqui, mas eu quero dizer que para a liberdade foi que você verdadeiramente foi libertado mesmo. Está entendendo, gente? Você é livre. Inclusive nessa área. Domine. Mas vamos voltar para o... Então, o que é que acontece? Nós temos que ver, amado, que algumas coisas são lícitas, mas não convém. Nós temos que ter cuidado, que mesmo que eu tenha uma habilidade, você tenha adquirido uma habilidade, seja lá onde for, amados, Deus sempre quer acrescentar algo e Deus sempre quer ensinar algo. Eu não posso, de forma alguma, irmão, me apoiar no conhecimento que eu já adquiri em Deus e utilizar desse conhecimento, irmãos, para crescer na vida. Eu preciso de mais conhecimento. Para isso, irmãos, eu preciso ouvir. Para isso, eu preciso me examinar. Amém? E ter cuidado, irmãos, com as aparências, ter cuidado com a verdade que eu tento construir, sabe? Me iludindo que eu não tenho que ter cuidado. Né? Nós construímos uma verdade, mas a Bíblia diz que eu e você devemos ser prudentes. Né? A Bíblia diz que nós não somos da noite, e Paulo fala para uma igreja e para um grupo de pessoas que parece estar dormindo, e Paulo diz, rapaz, vocês são do dia e não são da noite. Né? Os que são da noite se embriagam, mas vocês não são da noite, vocês são do dia. Sede sóbrios. Né? Então, existem momentos que falta sobriedade. Mas aqui eu quero ler esse texto aqui. Aqui está em Lucas, no capítulo 15. E a gente está falando sobre família, né? Lucas capítulo 15, no versículo 8, escola dominical, isso é um ensino, mas isso é fundamento. Amém? Esse texto aqui de Lucas, amado, ele fala muito sobre salvação, na verdade, né? Ele fala mais sobre salvação, sobre o homem sendo alcançado por Deus. Mas tem um texto aqui que eu gostaria de falar aqui, que é esse Lucas, no capítulo 15, versículo 8, que diz uma coisa interessante. Ele diz aqui, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura, diga, diligentemente.
Diga diligentemente. Até o quê? Quantas coisas, amado, eu ou você, nós podemos fazer as contas? Você concorda aqui que ela perdeu muito pouco? Ela tinha 10 dracmas, ela só perdeu uma. E parece que na vida cristã muitos estão fazendo essa conta. Não, só tive uma perdinha aqui e estou ganhando isso aqui, não importa não. Quem está entendendo isso? No relacionamento é a mesma coisa, amado. Tem coisas que precisam ser consertadas, né? E o fato de você estar ganhando, estar com 10 dracmas, né? 9 dracmas de crédito na sua vida, mas tem uma faltando ali, a Bíblia fala que interessante. Aquela pessoa volta para procurar uma que perdeu. E na vida cristã, muitos cristãos, amados, estão deixando, sabe, de consertar coisas na vida, estão acumulando erro, estão deixando para lá, porque estão fazendo a conta que são dizimistas, que são ofertantes, que está na igreja, que está ouvindo a palavra, e que em determinada área da vida dele aquilo está funcionando. Mas eu te pergunto, e as outras áreas? Isso não é importante para você? Não é verdade? Uma atitude relaxada, uma atitude... Não, é porque eu sou assim mesmo. Que assim mesmo o quê, meu irmão? Você é o que a palavra de Deus diz que você é. Eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Como é que eu posso dizer que eu sou assim mesmo? Eu estou me estribando, meu irmão, no meu próprio entendimento. Isso é perigoso. Na verdade, eu estou construindo uma verdade a respeito de mim mesmo, em que eu deixo Deus, amado, de fora e digo, não, eu sou assim. E Deus me entende. Mas a Bíblia diz, amado, que você deve reconhecer a Deus naquela área e Ele endireitará este caminho. Então, enquanto você sustenta, amado, uma verdade que você atribui como sendo correto na sua vida, e você não examina à luz das Escrituras, não é examinar o que o outro está fazendo, amado, mas é examinar você à luz das Escrituras. Porque é interessante no relacionamento, quando a gente começa a namorar, eu atribuo que, um tempo eu atribuía a falsidade, né? A disfarce. Mas não é não, irmãos, eu comecei a observar que não é disfarce nem falsidade, é porque você começa a ver que o outro tem virtudes, que tem coisas naquela pessoa que você gosta e que tem coisas naquela pessoa que você não tem, que você passa a admirar. Quando você casa, é interessante, irmão. A gente deixa de olhar para o outro dentro daquela ótica que a gente tinha de virtude e a gente passa a examinar os defeitos do outro. A gente passa a examinar, eu acho interessante, você vê o defeito do outro, não é? E quando você olha para você, você sempre olha assim, você vê um defeito que o outro tem que você não tem, e não uma virtude que ele tem que você não tem. Quem está entendendo? Amém. É interessante que quando se julga o próximo, se julga com esse critério. Ele não faz o que eu faço, gracinha. Você é cheio de defeito, irmãos, eu sou cheio de defeito. Quem não erra aqui? Todo mundo erra, irmão. Todo mundo erra. Se você perguntar para mim, pastor, você vai errar amanhã como pastor? Claro, vou errar. Vou, eu não sou perfeito. Como marido, vou também errar. Não é de propósito não, irmão, porque eu não sou perfeito. Ela também vai errar. Agora, o que é que a gente faz com esse erro? A gente deixa a dracma perdida, porque a gente já tem 9 aqui? A gente desconsidera o erro e parte para aquilo que a gente tem com aquele saldo de 9 no bolso? É interessante, irmãos, que essa mulher disse, eu não posso deixar nada para trás, não. Isso são valores. A dracma representa o quê? Uma moeda. Uma moeda representa o quê? Um valor. Aí, na verdade, o que é que está acontecendo? Você está deixando para trás porque você tem crédito. Eu te pergunto, e quando faltar crédito? Interessante que você começa a adquirir essa ótica de viver desse jeito, sabe? Tapando, não estou dizendo você, mas nós, eu me incluo dentro disso aí, tapando buraco, até quando vai tapar buraco, irmão? Não se tapa buraco na vida cristã. O próprio Jesus disse, você não coloca remendo de pano novo em pano velho. O evangelho, irmãos, não é uma vida de remendo. Você não fica remendando o casamento. Você não fica remendando relacionamento. Você vai lá buscar o que você perdeu. O que você deixou para trás. É interessante, irmãos. Olha a diligência. Não é? Olha a diligência.
ela acende uma candeia, ou seja, ela pega luz para que ela possa procurar o que ela perdeu. Né? E é interessante, irmãos, que aonde ela perdeu, pelo fato de ela pegar a luz, né, com seus próprios olhos, ela não vai achar. Ela precisa de um instrumento para ajudá-la, para auxiliá-la a encontrar aquela moeda. Mas ela não se contenta apenas em pegar a luz e ver de qualquer forma, irmãos. Ela vai lá e ela começa a varrer a casa. Ela começa a limpar a casa. A Bíblia diz diligentemente até... Sabe, irmão, falta de perdão pode ser uma dracma que você deixou lá para trás. Rancor de um amigo pode ser uma dracma que você deixou lá para trás. Deixou a dracma lá, irmão. Aquilo tem um valor, aquilo vai causar dano. Né? Na verdade, quando a gente deixa as dracmas para trás, na verdade, para a gente não tem valor, mas vai causar dano no relacionamento. Você está comigo? Mas essa mulher, irmãos, espera aí, eu vou buscar o que eu perdi. No relacionamento, irmãos, algumas vezes, durante um relacionamento cristão, diga a nível de família, sabe, quando a gente casa com plano, e lá na frente os anos vão se passando, graças a Deus que o Evangelho, irmão, consertou a minha vida e consertou a vida da minha família. Eu digo assim, consertou dentro de um aspecto, continua consertando. Você entende? Mas eu vejo, amado, quando nós casamos, nós não fomos educados numa família cristã, nossos pais eram religiosos, não é? Tinha aquele conceito de Deus distante, né? de um Deus bem distante, um Deus bem soberano, não é? E nós casamos com esse conceito. Chegou um determinado momento na nossa vida, amado, que o nosso casamento começou a ficar comprometido porque era um acúmulo de dracma. Não era mais, amado, não era mais uma dracma perdida, eram várias que tinham ficado pelo meio do caminho. E o Senhor começou a mostrar para a gente, depois que a gente se converteu, irmãos, que, na verdade, a tragédia do relacionamento nosso, sabe, num determinado momento da nossa vida, e eu não tenho vergonha de dizer isso, sabe, foi em função disso. Sempre deixando o lixo guardado, o lixo amontoado, em vez de chegar, varrer a casa e procurar o que se perdeu. Procurar o que a gente deixou de fazer e que no início nos uniu. Se a gente afirma, amado, que Deus nos uniu, o que foi que nos uniu? E o que é que está nos separando agora? Então eu entendo que aquilo que Deus uniu, eu deixei para trás. Foi uma dracma perdida. E eu tenho que pegar, amado, essa dracma e tenho que buscar lá atrás. Porque ela é importante para mim e tem valor, amado. Você está comigo? A honra entre as famílias, amado. Eu quero que você vá aqui em Efésios. Não tem, amado, não tem uma atitude relaxada. Eu digo uma coisa para você. Eu gosto muito, amado, de Davi dentro do aspecto seguinte. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então Davi, amado, não tinha esse negócio de dracma perdida. Pisei na bola, Senhor. Ele não chegou e foi, não, rapaz, porque aquela mulher, Senhor, né, o Senhor devia ter me alertado, né? Que eu devia ter ido para a batalha sempre e tudo, né? E não Joabe no meu lugar e tudo. E o Senhor devia ter fechado a janela para eu não ficar olhando para aquela mulher que era tão bonita, né? Devia ter feito alguma coisa, uma intervenção divina sobre a minha vida. Não. Quando ele foi confrontado pelo profeta, amado, o profeta chegou naquela... E às vezes Deus chega assim, irmão. O que é que você faria? Mas é você, viu? É você e sou eu. O que é que você faria, né? Se alguém chegasse com uma cordeirinha, papapá, tatatá, e o outro chegasse e devorasse aquela cordeirinha. Ah, que esse homem deve ser passível de pena e tudo. Ei, esse homem é você. Agora, o que é que a gente faz, irmão? Senhor, você entende, né? Aquele irmão, não é? Eu só fiz aquilo porque ele fez aquilo comigo. Eu só fiz isso porque minha mulher disse aquilo. Eu só fiz isso porque foi o trânsito. Eu só fiz isso porque eu só fiquei coração reto a esse diante de Deus, irmão. Isso é um monte de dracma que a gente deixou lá para trás. Ou seja, a gente não atribui valor, amado, né? Aquilo, irmãos, que é tão importante para a nossa vida. Isso é um culto de família, amado. Isso é orientação bíblica para você. Amém? Quando nós erramos um com o outro, irmãos, nós devemos pedir perdão, irmãos. Não dizer, não, é porque você me tratou mal, é porque você vai tratar na mesma moeda. Está usando lei. Porque antigamente na lei era olho por olho, dente por dente. Então
Como é que a gente pode dar um tratamento a um irmão e também faz parte da igreja? Porque é família, nós somos famílias aqui e estamos tratando de um assunto familiar. Não é verdade? O que é que nós estamos ouvindo hoje, amado, do mundo a respeito do que é família? Então a gente tem que afinar os nossos ouvidos com os ouvidos do Senhor. Então essa mulher aqui, e a Bíblia nos orienta, amado, que existem coisas, valores, que um dia a gente elegeu como sendo verdadeiramente um valor para a gente, e a partir do momento em que a gente foi crescendo junto, caminhando junto, aquela relação se tornou comum, onde não existe mais honra, onde não existe mais respeito, mas no início houve. No início a gente media as palavras de como falar. Agora, já diz qualquer coisa e diz de qualquer forma. A gente tem que buscar lá atrás, amado, como essa mulher. Eu vou varrer, eu vou acender as luzes, eu vou fazer algo diligentemente para que eu possa pegar aquilo que eu não sei onde caiu. Porque, na verdade, a Bíblia diz que ela perdeu. Ela não jogou a dracma fora. Ela perdeu. Você está comigo? São atitudes, irmãos, que nós podemos deixar passar, que isso vai afetar o nosso relacionamento na nossa família. Eu digo que não existe lugar melhor do que a família. O lugar da família, irmãos, é um lugar maravilhoso. Eu amo estar em casa. Para mim, o melhor lugar do mundo é estar em casa. Por quê, Mato? Porque nós construímos isso aí. Nós não somos perfeitos, mas nós estamos trabalhando para construir e proporcionar aquele ambiente como sendo um ambiente em que a paz deve reinar. Eu li um livro, amado, de um judeu. Não seja religioso não, viu, gente? Porque o judeu dá muito exemplo para a gente. E não fale mal do judeu não, porque você está falando mal de um povo aliançado com Deus. Amém? E se a plenitude chega aos judeus, a igreja vai pipocar. Amém? Então, se a gente vive essa salvação, a Bíblia diz que quando os judeus forem alcançados, a realidade vai ser outra. Amém? Então, a gente tem que ter cuidado quando fala com o judeu. Mas eu acho interessante que dentro daquilo que o judeu crê, o lar dele é um lugar sagrado. Ele passa o dia, amado, ele tem um dia de perrengue lá. Mas quando ele entra dentro de casa, amado, ele não traz o perrengue para dentro de casa. Porque ele entende que aquele lugar é um lugar sagrado e não pode ser maculado com os problemas do dia. Olha que coisa interessante. Eu não sei se todos fazem isso, mas eu vi uma orientação, né, de um deles que realmente isso é uma verdade e é um princípio da palavra. A família, irmãos, representa o próprio Deus, porque família nasceu no coração de Deus. Família é um projeto de Deus, não é verdade? Nós somos da família de Deus. Então, como é que nós podemos, amado, ter um pensamento diferente dos pensamentos de Deus? Jamais. Amém? Então, a gente tem que ter cuidado, irmãos, com aquela aparência do nosso relacionamento, do casamento. Eu já falei aqui, não sei se eu falei aqui uma vez, o Senhor me ensinou algo, né, que nunca mais eu faço isso. Já faz um tempo já, em que a gente tem umas toalhas, né, uns panos, uns talheres, umas coisas reservadas para visitante. Porque quem está em casa pode comer no talher velho, no prato velho, no pano rasgado, né, no negócio de margarina, né? Porque é de casa. Olha o tratamento de honra. Aí se honra mais o de fora. Mas aquele de fora, com mais umas 3 ou 4 visitas, você vai tratar igual ao de casa. O teu irmãozinho da igreja, no começo, tinha até uma prudênciazinha de tratar legalzinho, mas depois não está nem aí. Começa a tornar comum aquilo que Deus santificou. Pedro, com aquela ideia religiosa, né? Está pesado hoje, tá? Tá não, né? Amém. Mas, amado, eu vou te dizer uma coisa, não adianta, amado, você está fazendo festa dentro da igreja e a tua vida não tem resultado. Não adianta não, irmão. O culto foi maravilhoso. Deus está mais interessado, sabe em quê? Na tua vida. O culto, amado, é apenas eu entendo assim como algo extremamente importante, um gatilho, sabe? Algo que a unção faz para disparar no coração do homem, para que ele possa acordar. Amém? E o Senhor disse claramente, rapaz, você está tornando as pessoas que você ama comum, botando elas para comer em prato velho e reserva o prato novo para visita. Não. Vai ter que comer em prato novo. Márcia até estranhou no início. Eu digo negativo, que tem de bom aqui, quem vai comer é a gente.
E quem chegar vai comer também, porque todo mundo tem que receber um tratamento digno, especial. Se eu como do melhor, por que é que eu vou dar o pior? Agora, dar o pior para quem eu amo, velho. Vou comprar um filé para visita. Qual é uma carne dura aí? Quem sabe de uma carne dura? Com todo respeito. Hã? Chão de fora. Pronto. Aí, quando tem visita lá em casa, eu compro filé. Os de casa, eu como chão de fora. Que tratamento é esse? A gente tem que buscar o filé, meu irmão, de volta. A dracma perdida. Quando estava namorando, botava uma roupa bonita e fazia uma festa, e perfumado. Hoje chega com... Nem banho toma. Vai buscar. Fala para o irmão, irmão, tu esqueceu alguma dracma? Vai buscar. Isso em relacionamento, irmão, isso é muito importante. Eu digo uma coisa para você. Quando Deus disse que não era bom que o homem estivesse só, Ele não falou apenas em relação a casamento, não, viu, gente? Ele falou para o homem. Então, nós construímos relacionamentos com base nos valores que nós elegemos. Preservamos os relacionamentos quando preservamos os valores. Se nós não preservamos os valores, nós comprometemos os relacionamentos. E aí a convivência, amado, se torna difícil, dentro da própria casa. Não tem essa questão, amado, que eu vejo dessa forma e é bíblico, porque nós encontramos, amado, uma direção para a nossa família, né? Eu digo para mim e para a Márcia, né? E no início as meninas eram menores e tudo, a gente encontrou na palavra a resposta que nós precisávamos, amado. Nós descobrimos que o papel do homem e o papel da mulher, Deus era quem dizia, e não o homem dizendo, e não a mulher dizendo. Nós começamos a buscar algumas coisas ao longo do tempo também que deixamos de fazer. E uma das coisas que a gente está fazendo hoje na nossa vida, amado, é a gente lutar e preservar por uma paz dentro de casa, pelo respeito dentro de casa, pelo devido tratamento dentro de casa. A gente trabalha por isso. E de vez em quando um diz para o outro, vigia, irmão. Você não faz isso, não? Eu faço lá em casa, a gente faz. Vigia, irmão. Por quê, amado? Porque um ambiente, amado, é tudo, um ambiente de paz, um ambiente de segurança, sabe? Um ambiente de transparência, de confiança. Imagine você estar num ambiente, irmãos, em que as pessoas te recebem bem. Sabe, muitas vezes, amado, uma vez uma pessoa me falou uma coisa interessante, que igreja é como um restaurante, que ela pode ter uma boa comida, mas se não tiver quem sirva bem, o caba só vai lá comer uma vez. Ela tem uma boa palavra, mas o povo mal educado. Não trata o outro direito, não trata o irmão direito, não tem cuidado com o irmão. Fala de qualquer jeito. Fala o que dá na lata. Você não fala o que dá na lata, irmão. Você tem que ter respeito. Imagine, marido e mulher. Marido e mulher sabem muito bem o que é falta de respeito e o que é respeito. Porque fica numa liberdade tão grande, irmãos, que quando o cara quer falar, ele desembucha. E do outro lado vem a mesma coisa. Isso é falta de respeito. Aí um pede perdão ao outro, né? Um pede perdão ao outro e o outro fica emburrado lá uns 3 dias, 4 dias e tal. Né? Aí você diz, poxa, eu já pedi perdão e o cara ainda está nessa aí de cara feita, não sei de quê. Mas tem gente que tem dificuldade de liberar o perdão em função daquilo que o outro fez com ele. Então o tempo vai consertar essas coisas. Aí você tem que ter paciência para colher. Amém? A mudança de semeadura. Porque você lançou a semente de quê? De indignação, de desprezo. Vai colher o fruto de uma amargura, o fruto de uma tristeza dentro de casa. Aí você quer mudar a semente, muda a semente. Mudou a semente, irmãos, muda a colheita. Eu falei Efésios, foi? Mas vamos aqui em Mateus. Mateus, me veio aqui. Mateus capítulo 7. Você pode prestar atenção, dentro de uma família, quando há discussão e quando se levanta acusações, é o outro vendo o que o próximo não tem e que ele tem. Então ele se baseia no conceito de justiça dele, de que ele é o
certinho e o outro é o erradinho. Mas no começo não era assim. Porque só se via virtude. E agora, no relacionamento, o que é que acontece? Eu sou o papa nessa área e o meu marido ou o meu filho não é. Por esse ser papa nessa área, eu vou justamente esfregar na cara do outro, eu posso falar assim? Aquilo que eu sou bom e que ele não é. Aí fica aquele relacionamento de cobrança. Ah, mas você... Mas naquele dia... Mas você nem foi... E naquele dia? Aí o outro disse, e naquele mês? E no ano passado? O que você fez comigo? Aí vai. Puxa o caderno de contabilidade. O registro do diabo. Porque isso é um registro do diabo, irmão. É interessante que só uma vez eu fui tentar, o Espírito Santo me falou isso aí. Ele disse o seguinte, bote 20 coisas que você é bom. Oxe, 3 minutos, meu irmão. Aí ele disse, bote 10 que você é ruim. Para chegar nas 10, irmão, foi nó. Se ele pedisse 20, jamais. Porque eu não tenho 20 defeitos. Tem nada, tem não. Eu sou bom demais, meu irmão, para ter 20 defeitos. Tem não. Ele nem me peça isso, Senhor, porque eu não tenho não. Amém, Mateus. Gente, não tenha vergonha. Não tenha vergonha para uma pessoa e falar para ela, eu errei. Mas você não sei o quê, eu errei. Mas por que você... Eu errei. Mas você não devia ter feito, eu errei. Vai explicar o quê? Já pisou na bola, mas não tem mais conserto. O conserto é o quê? Perdão. Acabou agora. Porque às vezes vem a provocação, o outro aproveita agora e agora chegou a minha vez. Já que reconheceu o erro, vou pisar. Aí vem. E você está se segurando ali para dizer que errou, para segurar a palavra, não entrar em discussão. Ah, é? Porque o outro está insistindo demais. Aí você já não segura mais a onda e já... Aí você encerra a conversa com, eu errei. E se ele insistir muito, eu errei, me perdoe. Mas tu é muito cara de pau, né, rapaz? Tu pensa que é assim, chega e diz, errou e pronto. Mas e como é, então? Se você está falando isso com sinceridade. E como é? Você quer que eu diga como? Ah, meu Deus. Mas quando a gente supera, irmão. Mateus capítulo 7. No versículo 12, a Bíblia diz aqui, tudo quanto, pois, vocês estão comigo? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam. Quem faz primeiro? Então não cobre, irmão, tratamento dos outros. Se eu quero receber algo das pessoas, amado, eu devo fazer e não cobrar. Então, do relacionamento também dentro da família, se a gente não tiver cuidado, irmão, chega num nível de cobrança tão grande, irmão, que a outra pessoa não aguenta. E o inimigo começa, amado, a afetar esse relacionamento. Não é? Agora, tudo isso em função da carne. Carne operando, natureza terrena operando. Uma sabedoria que não vem do céu, mas uma sabedoria terrena operando ali. Eu apresentando as minhas obras, o meu nível de exigência, quando a Bíblia diz, amado, no relacionamento, independente do outro dar ou não, você dá. Você não cobra. Então tem um caderno de cobrança também nos relacionamentos. Sabe, esse caderno você tem que pegar aquela dracmazinha lá, meu amigo, e rasgar aquilo ali, sabe, aquele caderno de cobrança, né? E acabar com esse tipo de você se tornar peso nas pessoas. Você não pode ser peso para as pessoas. A Bíblia diz que nós devemos ser o sal da terra, a luz do mundo, não é? Nós devemos ter uma voz que a Bíblia diz que a minha boca deve ser um manancial de vida e não de morte, né?
Então, você não pode ser aquela pessoa que, quando você vai se aproximando, alguém diz, ih, rapaz, lá vem. Não pode. Então, ele diz aqui, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-os vós também a eles. Sabe, irmãos, nós devemos ter um tipo de procedimento, nós não somos... Tem outro negócio também, sabe, que eu queria me ver agora. Sabe, né, irmão, a gente não é perfeito, né? Vem cá, mas o fato de você não ser perfeito não te dá o direito de me tratar do jeito que você acha que deve me tratar. E também, quando você chega com essa conversa, você está dizendo também que eu erro. A gente não é perfeito, né? Então, tanto tu erra, a conversa não diz assim, né? Mas a conversa é, tanto você erra como eu erro. E aí a gente está quites. Não, amado. Independente de eu errar com você ou de você errar comigo, a minha atitude, segundo a palavra, é fazer a minha parte. E eu não devo cobrar do outro, irmãos, ou me justificar com a atitude que eu estou tendo, porque o outro também erra. Até porque, né, gente, vocês sabem, acontece isso dentro da igreja, né? Todos nós estamos crescendo, né? Inclusive você. É uma boa oportunidade de pedir perdão. Olha como o cara se ajeita no relacionamento. Se você sabe que o outro não é perfeito, irmãos, assuma o seu papel de imperfeição e não acuse o outro. E deixe do outro se examinar à luz da palavra de Deus, deixe o outro prestar conta com o Senhor. Então, o nível de relacionamento que nós devemos ter na palavra de Deus, amado, eu digo a nível de família, dentro de casa principalmente, nós devemos fazer a nossa parte. Não é? É uma semeadura, a Bíblia diz que aquilo que você semear, e lá em Gálatas fala, não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo você colherá. Agora, a gente não pode permitir que o inimigo, irmãos, afete, né, o nosso tipo de... a nossa mente, encha ela de bobagem, né, e a gente comece a desprezar ensinos da palavra quando nós recebemos a autoridade dela, amado, para nos posicionarmos. Você está comigo? Então, são coisas que o homem olhou para a serpente e disse, rapaz, eu tenho domínio, eu soube, papai falou comigo que eu dominava você, mas deu ouvido. Não é? Tem tantas coisas na vida cristã que a gente ouve a palavra como deve fazer, amado. A gente deve não cobrar do próximo, mas dar ao próximo, porque o amor dá, o amor não cobra. A ágape sempre dá. Não é? Você pode saber o nível de exigência e do amor que está sendo expresso nos relacionamentos, quando esse relacionamento é construído, irmãos, com base em cobrança. E não com base no que se dá. Agora, existem instruções ali e existe ajuste, amado, dentro do relacionamento em que eu preciso estar com o meu ouvido aberto para ouvir a queixa de Márcia. Porque a nossa família tem uma voz, não é? A Bíblia fala que eu devo, como pastor, não é, observar o estado do rebanho. E eu já criei ovelha, amado, né? Ovelha, o animal mesmo, e é interessante, amado, você conhece o balido, né? O som da ovelha. Você conhece até a forma como ela anda. Você conhece quando você olha, se ela está arrebanhada, sabe, comendo junto com as outras. Ela está bem. Se ela está afastada das outras, está mal. Tem que receber medicamento. Você conhece o estado. E a Bíblia manda você observar. Quantas pessoas, amado, têm deixado de observar a sua família? A sua esposa? As demandas dos filhos? A gente começa a levantar uma demanda, por exemplo, na questão dos filhos, amado, eu já tenho uma caminhada. E eu não posso exigir do meu filho a caminhada que eu tive. Ele também não tem que passar pelo que eu passei. Que história é essa, amado? Se eu lavei banheiro, ele vai ter que lavar banheiro. Se eu pedir coisa na rua, lavei algum carro na rua um dia, ele vai ter que lavar também, para ele ter que passar pelo que eu passei. Que tipo de pai é esse? Não, amado, eu tenho que poupar dentro daquilo que é possível. E não vou exigir, amado, dele, que ele passe por toda a etapa que aconteceu na minha vida, por todas as etapas que aconteceram na minha vida. Eu tenho que ter cuidado com isso, amado, e buscar uma resposta na palavra. Então, como é que eu me relaciono? Eu procuro, eu esqueço, amado, você esquece, é justificativa, cuidado para que não seja. É porque eu sou assim mesmo. É porque eu sou esquecido. Não, você tem a mente de Cristo. Uma vez o pastor Butto falou para mim isso aí. Eu cheguei com aquela onda lá, não, pastor, que eu esqueci. Disse, irmão, você tem a mente de Cristo, irmãos, e Cristo não é esquecido. Aí eu me dei uma regulada ali, eu fiquei ali, eu procurei ajustar,
o nível de esquecimento. Tem coisas também, irmão. Você está comigo? É ou não é? Olha, tem coisa em casa que é o seguinte, vê só. Vou falar de homem aqui. Aí você, mulher, levanta a mão se for verdade. Os homens têm dificuldade de achar algo em casa. Lá em casa é o seguinte, Márcia, onde é que está o negócio? Está na terceira gaveta lá, 16, pronto. Aí diz tudinho, terceira gaveta e tal, assim, assim, assim. Aí eu vou lá. Tá, não! Tá. Tá. Aí ela me faz ir lá outra vez. Para me ensinar, né? E daqui a pouco começa a coisa a querer esquentar. Só sou eu, gracinha. Só sou eu. Estou fora não estou sozinho nessa não, meu irmão. Estou sozinho nessa não. Agora eu quero te dizer uma coisa. Sabe, irmãos, a gente não... a mulher, irmãos, ela tem um dom de torar meio mundo, de botar as coisas num canto e lembra de tudo. Sabe, o homem é meio assim, meio... Ela de estar lá... Não, isso é defeito da... Não foi de Deus, né? Foi defeito da queda. Eu entendo. Então, o que é que acontece? Que Deus não criou ninguém com defeito. Mas a queda produziu isso no homem, esquecimento. Não consegue achar... Ele diz assim... Márcio, onde é que está o barbeador? Está na tua frente. Você entende? E são coisas, amado, que a gente não vai se separar por causa disso. Não é não? Tem coisas que você tem que... Ela está orando a Deus, eu também estou orando a Deus, entendeu? Para que Deus mude algumas coisas nela, e ela também ora para que Deus mude algumas coisas em mim. Porque é dessa forma. Agora, a gente sempre conversou lá, se a gente quer colher, né, a gente tem que semear. Né? Então, se ela quer que eu faça algo para ela, ela tem que fazer para mim. E se eu quero que ela faça algo para mim, eu tenho que fazer para ela. Então, é um semeando na vida do outro, irmãos. Dentro da igreja, da mesma forma. Não é? Então, a gente tem que ter muito cuidado, irmãos, com hábitos, com os costumes, em que a gente deixa de valorizar, não é? Que a gente deixa de estabelecer um valor para ele. E é como aquela dracma que você perdeu e que eu perdi e que eu não fui buscar. A gente deve buscar novamente, irmãos, eu te digo uma coisa. A coisa mais importante, irmãos, a coisa mais importante para o homem é relacionamento. Não tem coisa melhor do que você ter um bom amigo, não tem coisa melhor do que você ter uma pessoa que possa te ouvir e não te julgar. Não é? Não tem coisa melhor do que você ouvir uma pessoa, ela poder te ouvir, você saber que tua vida não será exposta diante das redes sociais nem de nada. Né? Você não passa e está todo mundo olhando para você. Tudo é relacionamento, irmãos. Relacionamento é algo extremamente fundamental e maravilhoso. Né? Então, eu, assim, nesses dias em que eu estou procurando viver, sabe, irmãos, eu entendo uma coisa, nós somos irmãos e não colegas. Né? É interessante que dentro do próprio ministério existem os colegas de ministério. Quando eu vejo colega de ministério, eu entendo isso de uma forma um pouco distorcida, como se fosse uma relação de trabalho, colega de trabalho. Quando a Bíblia diz que nós somos um só e irmãos em Cristo, nós somos uma família. Por que a gente não se trata como tal? Né? É um culto de família hoje. Eu queria chamar o grupo de louvor e eu queria ler aqui um texto aqui em Efésios. Efésios capítulo 6. Amado, se esforce. Amém? Não deixe, amado. Se você acha que você deixou alguma coisa, seja lá o que for, falta de perdão, uma palavra dura, algo que você fez, sabe? Vai buscar aquela dracma. Sabe? Varre a casa, limpa aquilo ali, porque isso deve ter um valor para você. É interessante que o saldo diminui, mas a gente faz a conta, não é? Como muitas pessoas estão falando hoje, mas fulano quando ora, as pessoas estão priorizando mais o dom do que o caráter. É interessante que o dom não te leva ao céu, mas o caráter sim. Né? Fulano quando impõe as mãos, ele tem uma unção para quem é surdo, mas tem uma vida totalmente distorcida.
né? Quando ele canta, as pessoas se convertem. Mas, amado, o mais importante, amado, é ele, dentro desse aspecto do que Deus quer tratar. Se você deixou, amado, e todos nós estamos deixando de vez em quando umas coisinhas cair no nosso relacionamento familiar, sabe, no nosso relacionamento como irmãos em Cristo, nós devemos buscar, irmão. Nós devemos acabar, irmão, de trazer peso para as pessoas, cobrando que o mundo nos trate de uma forma diferente. Por que não começa por nós? Não é? Por que é que não começa por nós? Por que é que eu não tomo a iniciativa de promover a mudança? Ah, mas só sou eu. E tem tanta gente, mas se você fizer a sua parte, amado, você crê, e eu também fizer a minha, que coisas ao meu redor vão mudar? Né? Existe algo, amado, que hoje, né, a gente está vendo um nível de rebelião, um nível tão distorcido de honra, né, em que a Bíblia diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. É interessante, irmãos, que a Bíblia diz para o pai não produzir a ira, mas se o pai produz ira, não é direito do filho desonrar o pai. A gente não deve se apoiar, irmãos, nunca, sabe, naquilo que o outro vai dar para a gente. As nossas ações devem partir de nós mesmos, amado. Então a gente tem que começar a eleger valores. Nós temos que buscar aquilo que nós, sabe, perdemos, naquilo que caiu no meio da caminhada, nos nossos relacionamentos. É certo que você não vai lembrar de tudo, mas eu quero te dizer uma coisa a partir de agora, sabe, na tua família. Toma cuidado, irmãos, com a tua família. Toma cuidado com a tua família. Mais importante do que o dinheiro é a honra. Mais importante do que o dinheiro é o respeito. Né? A Bíblia diz que não adianta, amado, uma casa cheia de sacrifícios, onde nela há contenda, onde nela não há paz, né? Onde nela só há demanda, só há cobrança, aquele ambiente fica pesado. Então a Bíblia nos orienta, amado, que nós devemos, sabe, reconhecer, amado, os nossos pais, né? Os pais também não devem provocar a ira do filho, né? Cada um tem o seu papel dentro da família. Então, pelo fato de eu ser pai, eu ser cabeça, rapaz, isso não me dá o direito de chegar, quem manda aqui em casa sou eu. Isso é uma falta de respeito. Isso é uma forma desrespeitosa, amado, de impor a autoridade de um pai, quando a Bíblia diz que a autoridade, ela não é imposta. Não é? A autoridade, ela é adquirida através de uma influência que você lança sobre pessoas. A gente tem que resgatar, amado, os valores, buscar. Eu não sei do que você está ouvindo, não é? Mas isso é uma porta. Eu não sei o que você está vendo, né? Aí fora, as notícias, como é que as coisas estão funcionando. Os filhos, amado, não respeitam mais pai não respeita mais filho, né? Hoje se mente descaradamente. A pessoa bota a cara dela na televisão, mente para milhões de pessoas. Né? Hoje a gente vê claramente, amado, um atentado contra a família. Hoje já existem colégios, amado, destruindo, trabalhando para destruir e acabar com o dia dos pais e dia das mães, porque a partir do momento em que não houver mais dia de pai nem dia de mãe, não vai ser lembrado que você é pai nem também que você é mãe. Tudo isso, amado, existe um trabalhar do diabo, amado, para minar as pessoas, sabe, alienando elas, e elas, amado, perdendo os valores que um dia elas tiveram. A tua família, irmãos, é muito importante. E você deve trabalhar, sim, pela sua família, amado. Você deve pagar o preço que é devido por ela. Você está comigo? Mas honre a tua família. Fale bem dela. Cuidado, amado. Cuidado quando você expõe a vida da sua família para outras pessoas que você não conhece, que não têm os mesmos valores que você tem. Cuidado com os conselhos que você vai buscar do mundo. Porque a Bíblia diz que quem tem um conselho é Deus e não o mundo. Então, se você perdeu alguma coisa, sabe, vai buscar. Não tenha vergonha, amado. Não tenha vergonha. Uma vez faz tempo, eu estou encerrando, isso faz muito tempo, amado, faz muito tempo. Eu tinha acabado de me converter,
Márcia já tinha se convertido há um certo tempo, eu me converti. E Roberta, amado, era a nossa filha. Roberta era uma maior, mais velha, não é? Nós criamos a nossa filha, amado, de acordo com os padrões do mundo mesmo, porque a gente pensa, quando está lá fora, que a forma de educar os filhos é essa. Você está comigo? E eu me lembro, irmãos, que quando eu me converti, havia uma incompatibilidade entre a minha confissão de fé, a nossa confissão de fé, e a nossa atitude diante dos nossos filhos. Ou seja, os nossos filhos estavam vendo algo na gente dentro de casa e estavam ouvindo algo que a gente trazia da igreja, e ela examinava e via que tinha coisa distorcida ali, porque a gente falava uma coisa e vivia outra dentro de casa. E um belo dia, irmão, foi muito bom ser confrontado por ela. Ela me chamou de hipócrita com muito respeito, né? Porque ela disse de uma forma bem respeitosa: só, painho, eu não quero esse Deus que você está buscando não, porque eu estou vendo que Ele não está mudando você. Ela não tinha um entendimento de Deus, como nós não tínhamos entendimento de Deus. Mas esse Deus eu não quero não, porque eu vejo que você é uma pessoa, fala a respeito de algo, e quando você se expressa, você não é aquilo que você diz. O filho honrando o pai com a verdade que ele vê no pai. Rapaz, eu engoli seco naquele dia. Eu fiquei envergonhado diante dela, eu e Márcia. E eu me lembro que quando ela saiu, eu me virei para Márcia e disse: Márcia, nós precisamos mostrar para os nossos filhos que nós não somos perfeitos, mas que nós precisamos de ajuda e precisamos corresponder com aquilo que nós temos ouvido. Porque, amado, a tua família sabe que você não é perfeito, sabe que você erra. A questão toda ela está vendo mudança nisso? Então nós começamos, amado, realmente assim, aquilo foi muito bom. E eu tive, graças a Deus, assim, a humildade de receber, sabe, e de me humilhar diante de alguém que eu precisava educar. Que a instrução tinha que partir de mim e não dela. E eu recebi aquilo ali. É muito importante, amado, os nossos filhos verem uma atitude compatível com aquilo que a gente professa, crê, em cima do trabalhar de Deus na nossa vida. Não é uma perfeição. Você está comigo? Vocês estão entendendo? E a partir daquele momento, irmãos, Roberta começou a ver imperfeição, como Gabriela também, mas começou a ver, a observar um trabalhar de Deus, que a gente entendia a fé de uma forma mais ou menos assim: eu vou para a igreja para Deus me dar o que eu preciso. E depois a gente passou a entender que o Evangelho de Cristo não era ir para a igreja para receber o que precisava de Deus como benefício. Que o Evangelho de Cristo era um Evangelho de transformação. Que a partir do momento em que a gente entendesse o propósito da palavra ser ministrada, seria alcançar os nossos corações, nós começamos a mudar. Apresentando defeito até hoje, mas apresentando mudança também. Você está comigo? Essa palavra que veio no meu coração, amado, hoje sobre família, é muito importante, amado, você examinar os valores que você elege dentro da tua casa, como sendo valores bíblicos, irmãos, porque a verdade, ela está sendo mudada todo dia. É interessante que eu vi ontem uma repórter discutindo com um senador da República sobre essa questão de arte, quando, na verdade, a lei estabelece como sendo crime. E ela insistindo: mas não é arte? Ele diz: eu não estou tratando de arte, eu estou tratando como a lei define, crime. Mas não é arte? Mas não pode ser dentro de museu? Vem cá, crime tu pode cometer aonde? Dentro de museu, então, pode se cometer crime? Na rua é pedofilia, mas dentro do museu é arte. Porque, você entende, gente? A verdade hoje, irmão, sobre a tua família, a verdade sobre você, você só pode encontrar numa pessoa. Ai, meu Deus do céu, Jesus. Você só pode se conhecer, amado, se você conhecer o Senhor.
Você só vai tratar o outro, irmãos, a partir do momento, irmão, de uma forma correta, a partir do momento que você entende o trabalhar de Deus na tua vida, aí sim. O teu relacionamento com Deus, amado, vai influenciar diretamente o teu relacionamento com as pessoas. O teu relacionamento com Deus vai influenciar diretamente as pessoas mais próximas de você. Quer elas aceitem você, quer não aceitem, mas você não vai deixar de influenciar a essas pessoas. Preserve a sua família. Veja, amado, o que seu filho está vendo, acompanhe, faça como peça uma prestação de contas. Se ele está em fase, amado, colegial, acompanhe o que está sendo exigido. Olha que coisa, nós ouvimos no domingo aqui à noite. O pastor Rosilon falou uma coisa que eu disse, meu Deus, o colégio dizendo para o pai, quem educa sou eu. Não, irmão, quem educa é pai. O colégio não tem capacidade, porque a Bíblia diz que filhos é uma herança do Senhor.